O Novo Testamento merece ou não merece confiança? O que pode comprovar a veracidade dos evangelhos, das epístolas, das cartas? Você quer saber mais? Fica até o final desse vídeo. Eu sou o Igor, eu sou formado em teologia, atualmente estou pós-graduando em teologia reformada, então eu sou um teólogo e hoje eu vou falar um pouco mais, se o Antigo, de uma forma resumida, se o Novo, Testamento, desculpe aí por ter me embolado, se o Novo Testamento merece ou não merece confiança. Como fonte, eu usei o livro Merece Confiança ao Novo Testamento, de F.F. Bruce. Deixa eu ver se é isso mesmo. F.F. Bruce, que é da editora Vida Nova, é catedrático das universidades de Schofield e Manchester, na Inglaterra, e é PhD, isso mesmo, PhD. Então vamos lá. O Novo Testamento merece ou não merece confiança? Primeiramente, nós temos que analisar isso numa visão teológica. Existe a teologia liberal, ou neoliberal, ou neo-ortodoxa, que critica ou utiliza-se da crítica textual ou crítica histórica textual para descredibilizar a autoria de alguns versículos bíblicos, a autoria de alguns textos bíblicos e a veracidade de alguns milagres bíblicos. Essa teologia diz que a Bíblia não tem, que a Bíblia não é, a Bíblia tem a palavra de Deus. Pelo contrário, a Bíblia, em 2 Timóteo capítulo 3, no versículos 16 e 17, fala que toda a Escritura é divinamente inspirada, é apta para ensinar, para redarguir, para instruir. Então, seja, toda Escritura é suficiente inspirada, toda Escritura, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Além disso, surgem algumas dúvidas. Por exemplo, qual foi o primeiro livro a ser escrito? De acordo com F.F. Bruce, ou de acordo com uma crítica textual, o primeiro livro do Novo Testamento, dos Evangelhos a ser escrito, foi o livro de Marcos, que utilizou-se da fonte P, que é a fonte de Pedro, Pedro ditou para ele os acontecimentos principais que aconteceram com Jesus, e uma segunda fonte, a fonte Q, que também foi a fonte de Lucas e Mateus. Lucas e Mateus utilizaram-se da mesma fonte. Mateus e Lucas têm essa mesma fonte escrita. É claro que Lucas ele fez algumas adições da sua pesquisa histórica. Pesquisa histórica em Cesareia, pesquisa histórica com as filhas de Filipe e em outros lugares. Então ele acrescentou ampliou a versão de Mateus e acrescentou duas fontes. A fonte de pesquisa mais a fonte Q. Então nós temos o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Marcos e de Mateus, que são os evangelhos sinóticos, os evangelhos paralelos, os evangelhos que são semelhantes. E nós temos o Evangelho de João, que é um evangelho independente. As críticas textuais sempre vão negar a autoria desses autores, ou vão dizer que é de um tempo tardio. Eu vou dizer a data aproximadamente de cada um aqui. Aproximadamente João, Marcos, que é o mais novo, o mais antigo, é de 65 depois de Cristo. Aí depois vem Mateus e Lucas, Mateus sendo de Lucas, depois Mateus, Lucas sendo de 80 a 85 depois de Cristo, e Mateus de 85 a 90 depois de Cristo. E João é o evangelho mais antigo, de 90 a 100 depois de Cristo. Além dos evangelhos, acredita-se que as epístolas seriam mais antigas. Eu não falei, mas o Novo Testamento tem um total de 27 livros. 27 livros, contendo 21 cartas,
né? Sendo 9 destinadas à igreja, 4 a pessoas dentro das 13 epístolas paulinas, uma de Tiago, 3 de João e a de Hebreus, além das 2 de Pedro. Né? A de Hebreus é anônima. Nós temos Atos, que é considerado um livro histórico, e nós temos Apocalipse, que é considerado um gênero apocalíptico, cujo o autor é João. Estou pegando aqui, estou dando uma coladinha do meu resumo, gente, que é muita coisa aqui. Aí, gente, meus amigos, existem inúmeras críticas. Primeiro que a Bíblia realmente não tem 27 livros. Quem disse que tem 27 livros? Nós temos Eusébio de Cesareia, que confirma os livros. Nós temos Anastácio. Nós temos no Oriente, no século V, algumas pessoas, né, e a Bíblia siríaca, né, confirmando os livros do Novo Testamento. Então nós temos inúmeras referências que confirmam esses livros como sendo canônicos, sendo inspirados, confirmando a canonicidade, confirmando que todos os livros do Novo Testamento são inspirados. Igor, e o que diz se o livro do Novo Testamento merece confiança ou não? Você está me enrolando. Então vamos lá. Algumas fontes, né, históricas ou extra-bíblicas que comprovam a historicidade do Novo Testamento. Primeiro, as obras de Flávio Josefo, né? Dentre elas nós temos História das Guerras Judaicas, uma autobiografia em Antiguidade Judaica, que vai desde Gênesis até os seus dias, né? Que ali é um pouquinho após a queda de Jerusalém, comprovam os fatos das Escrituras. Nós temos escritores não judeus na Antiguidade que também comprovam as Escrituras do Novo Testamento, que são eles: o imperador Tibério, em uma referência do Império, por Júlio Africano. Nós temos Justino e Tertuliano contra Marcião, que é aproximadamente, ele ocorre nos primeiros séculos. No século IV, nós temos a vida de Nero, no capítulo 16, que fala: infligiu-se punição aos cristãos. Nós temos a vida de Cláudio, nós temos Tertuliano, a apologia do cristianismo em 197 anos depois de Cristo. Nós temos nos anais da história. Então nós temos inúmeras referências que comprovam a veracidade da Bíblia. Igor, mas algumas delas são cristãos, como por exemplo a de Tertuliano que eu citei aqui, então não vale. Sim, mas é uma das fontes mais antigas que corrobora com as fontes do Novo Testamento. É claro que isso é muito mais uma questão de fé do que uma questão científica. Porém, contudo, entretanto, todavia, dentro da teologia, nós temos meios comprobatórios que validam a veracidade do Novo Testamento. É claro que eu dei uma resumida, eu dei uma enxugada, mas se você tiver algumas dúvidas, algumas coisas que você quiser que sejam esclarecidas, eu faço um vídeo de análise, comenta aqui se você concorda, não concorda, tem alguma dúvida ainda sobre esse tema, sobre esse assunto, eu faço um vídeo respondendo a sua dúvida, respondendo a sua pergunta. Não vale sair sem se inscrever no canal e sem deixar seu like, hein? E se quiser nos ajudar, compartilhe esse vídeo para um amigo seu. Deus abençoe sua vida, graça e paz.